Olá! A Bíblia diz que a mentira é pecado. Mas a gente vê em alguns trechos bíblicos que Deus parece que fez vista grossa, chegou até a abençoar. Um caso bastante significativo é a história de Raabe. Quando homens foram vigiar ou espionar a cidade de Jericó, o rei ficou sabendo. E ficou sabendo que tinha alguns homens lá na casa de Raabe e mandou ela trazer esses homens para fora. Só que Raabe fez o seguinte, ela já havia escondido, como diz lá em Josué capítulo 2, verso 4. Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eles eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia se fechando, ou ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Os homens estavam lá na casa dela e ela mentiu. E nós sabemos que Raabe está envolvida na própria linhagem do Senhor Jesus. Como que é essa questão da mentira na Bíblia? É pecado de fato? Ou será que tem algum jeitinho? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E é sempre muito bom ter a sua companhia aqui. Estamos aí em um momento de carnaval, mas a gente está aqui para juntos estudar a palavra de Deus. Então não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. E quem está na mira para responder as suas dúvidas é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor? O pessoal aí tá meio de feriado, a gente tá aqui firme, trabalhando, e é bom, né? É bom porque a gente tá aqui estudando a Bíblia, é ou não é? Não tem melhor coisa do que estudar a Bíblia. A Bíblia nos traz não só o conhecimento da salvação, Tito, mas desenvolve a nossa mente, nossa capacidade de interpretação, de leitura. Então é uma bênção estarmos aqui. E obrigado a você, telespectador, telespectadora, por sua confiança e por sua companhia aqui conosco no programa Na Mira da Verdade. Professor, a gente abriu o programa falando da mentira. A mentira, a Bíblia diz que é pecado. Só que essa história de Raabe nos deixa intrigado, porque Raabe mentiu declaradamente e Deus, podemos dizer que foi até bom aquela situação, foi até boa aquela situação, porque através daquela mentira os espias puderam ver e sair de lá ilesos e nada aconteceu. E depois a gente vai vendo a história, percebe que na própria linhagem de Raabe é que saiu o nosso Jesus. Não que a gente vai colocar todo o peso nessa questão da mentira, mas é só para a gente entender um pouco a questão da mentira. Afinal de contas, existe um peso na mentira aí, esse pecado da mentira, como é que a gente justifica isso na Bíblia? Veja, primeiro, nós temos que agradecer a Deus por Ele não nos tratar de acordo com aquilo que nós merecemos, tá? Aqui no Salmo 103, versos 10 e 11, diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Mesmo que os que temam a Deus tenham defeitos, possam mentir e praticar outros pecados,
A misericórdia de Deus para com eles é muito grande e Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Claro que nós escolhemos consequências dos nossos pecados, como diz Gálatas 6, verso 7. Mas o fato de Deus não nos tratar como nós merecemos é uma grande notícia. Quando nós lemos o texto aqui de Raabe, em Josué 2, temos que considerar algumas coisas, né? Ela mentiu acerca do paradeiro dos espias? Podemos dizer que sim. Mas se você parar para analisar, no texto bíblico, o texto não está preocupado em justificar e nem condenar o que ela fez. O propósito do texto é mostrar que ela tinha uma grande fé em Deus e que, apesar das limitações dela como ser humano, era uma pessoa pagã. Dentro daquilo que ela poderia oferecer a Deus naquele momento, ela fez o melhor. Vamos ler aqui alguns versos e vamos ver a interpretação que o apóstolo Tiago deu a esse evento. E aí você vai perceber que aqui não há nada, diríamos assim, de extraordinário. Pois o Salmo 103 diz, não é? Que eu li aqui, versos 10 e 11, Deus não nos trata segundo nós merecemos. A misericórdia dele é muito maior que as nossas limitações. E aqui nós lemos, depois que ela escondeu os espias e não falou aonde eles realmente estavam, nós temos que aqui considerar uma coisa, ela estava numa situação que se ela fala onde os espias estavam, os espias de Deus seriam mortos. E qual dos males o menor nessa situação aqui de pecado, diríamos assim? Entregá-los para que eles morressem ou não contar para aqueles inimigos onde eles estavam? Avaliando isso, alguns comentaristas, não vou dizer que são todos, tá? Alguns comentaristas afirmam que essa mentira não é considerada um pecado porque é uma espécie de uma tática de guerra, né? E que, portanto, não se constitui numa transgressão do mandamento. Foi uma tática para preservar, omitir onde eles estavam para preservar a vida deles. Então tem comentaristas que argumentam assim. Outros argumentam que Deus abençoou ela, não por causa da mentira, ela mentiu, mas não que abençoou por causa da mentira, mas por causa da fé. E aí, que ela realmente foi recompensada pela fé que ela teve em Deus, isso é bem claro aqui, ó, nos versos 9 em diante, ó. E lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha só, ela tinha certeza de que Deus estava no comando da vida desses espias e desse povo de Israel, né? E que o pavor que infundis caiu sobre nós. Verso 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og. E olha como mostra, veja como ela estava convicta e disposta a seguir o Deus verdadeiro. Verso 11, na segunda parte. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então veja, ela estava se convertendo aqui ao Deus verdadeiro. Então, se ela mentiu, se não foi uma tática de guerra para preservar os soldados inocentes, se ela mentiu, porque o texto não entra nesse detalhe, tá ok? Se ela mentiu, ela o fez de acordo com as suas limitações. E a Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia está preocupada com a conversão desta mulher ao Deus verdadeiro. E como que Tiago interpretou este evento? Vamos ler Tiago 2,25 e aí finalizamos esta breve explicação. Em Tiago 2,25, quando o apóstolo menciona esse incidente, diz assim, ó, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Que interessante. Tiago não está preocupado em dizer que ela mentiu, mas ele prefere dizer
que ela acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho para proteger a vida deles. E que, portanto, a fé de Raabe foi evidenciada por suas obras. Então eu creio que nós devemos aceitar esta interpretação do apóstolo Tiago, porque com certeza, sendo ele inspirado, ele sabe interpretar essa história melhor que qualquer um de nós. Muito bem, professor, estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101. Ela chega aqui, ó, rapidinho. Faça aí a sua pergunta, ela chega aqui para mim. Você pode mandar pelo nosso Facebook, que estamos transmitindo ao vivo lá no Facebook, namiradaverdade.nt, e também no nosso Instagram, na mira da verdade, @naMiraDaVerdade, tá bom? Mande as suas perguntas pra gente e vamos aqui colocar na mira. Tem uma pergunta que chegou aqui, o pessoal, tem muita gente, os evangélicos, nessa época do ano de carnaval, eles estão reunidos em acampamentos e tem alguns acampamentos que estão lá acompanhando a nossa programação. Tem uma pergunta aqui que chegou lá do acampamento Acamp Tupã, olha aí a pergunta que vem do pessoal que está lá. E a pergunta, professor, é a seguinte: a cabeça da serpente foi esmagada na cruz ou ali é o início de um processo? Ou seja, lá quando houve a queda, Deus disse que a cabeça seria esmagada. E a gente percebe que isso aconteceu ali na cruz, simbolicamente. Mas ali foi batido o martelo ou é o início de um processo de destruição aí do inimigo? Eu vejo as duas coisas como complementares. Primeiro, ali em Gênesis 3,15, né, a primeira profecia messiânica, né, que foi dada a nossos primeiros pais, Adão e Eva, ali é dito que a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher e que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Então é uma referência realmente à cruz. Tá? Quando Satanás impõe uma tortura, um sofrimento absurdo a Cristo, aquilo equivaleu a ele morder o calcanhar de Jesus, envenená-lo, diríamos assim, com o sofrimento e a dor. Tá? E quando Jesus morre e ressuscita, né, ele simbolicamente esmaga a cabeça da serpente, porque ele vence o império das trevas. Agora, é óbvio que esta vitória adquirida na cruz, ela vai se completar após o milênio. Quando Jesus jogar Satanás no lago de fogo, como diz Apocalipse 20, versos 7 a 10, e depois quando Jesus aniquilá-lo definitivamente, como ensina Malaquias 4, 1 a 3, Salmo 37 e 20 e Romanos 16, 20, que é o texto que eu vou ler, e que mostra que haverá um momento em que Satanás será literalmente, diríamos assim, esmagado, não agora de forma simbólica, né? Referindo-se à vitória de Cristo na cruz do Calvário. Então eu vejo as duas coisas como complementares. Aquilo se cumpriu na cruz e vai se cumprir de forma plena quando Satanás for aniquilado. E Romanos 16, 20 diz assim: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés, nesse caso dos justos, né, a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então vejo as duas coisas, as duas ideias apresentadas, né, pelos nossos amigos como complementares. Muito bem, professor. Olha só, o pessoal participando bastante aqui pelo Instagram, pelo Facebook. Obrigado pela participação de vocês. Tem uma outra pergunta aqui pelo Instagram, bem interessante. Quem mandou foi a Jerusa. Ela é de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E a pergunta da Jerusa é a seguinte: professor Leandro, me esclareça o seguinte, por favor. A ciência diz que o alcoolismo é doença. Então, por que a Bíblia diz que os bêbados e os beberrões não entrarão no reino dos céus? Como Deus não deixará uma pessoa entrar no reino dos céus por ser doente? Eu entendo que a ciência está enganada. Há outra explicação? Será que a ciência está enganada, que o alcoolismo não é uma doença?
Agora, como que a gente explica isso nesse texto da Bíblia dizendo que os beberrões, os bêbados não entrarão no reino dos céus? Veja, quando a Bíblia fala em beberrões, ela não está falando de alcoólicos, é diferente, tá? Veja o contexto. Na mesma Bíblia que fala contra os beberrões, fala contra os glutões. Né? Há pessoas que comem em demasia por causa de um transtorno de ansiedade, por exemplo. Há outras pessoas que comem por ser glutões. Né? Então, o que a Bíblia está condenando? A glutonaria e a bebedice. Nem todo aquele que é um bebum, diríamos assim, é um alcoólatra. Então você tem que separar as duas coisas. Né? O beberrão é aquele que é assim como o glutão. Quer comer de qualquer jeito e quer beber qualquer coisa. Esse é um beberrão, esse é um glutão. Agora, um alcoólico é outra história. Não podemos confundir as coisas. Né? Óbvio que Deus não vai tirar o reino dos céus de uma pessoa doente. Agora, ao mesmo tempo, uma pessoa que tem a doença do alcoolismo, ela será culpada diante de Deus se ela não buscar ajuda. Né? Porque se ela não buscar ajuda, ela não está demonstrando que realmente está arrependida e que quer uma mudança na sua vida. Tá? Então não há pecado que Deus não perdoe, desde que haja um arrependimento sincero. Tá? Então não confundamos ali 1 Coríntios 6, 9, 10, né? Os beberrões com os que estão viciados, doentes pelo álcool. Veja um exemplo. Quem de nós não teve um amigo ou não tem amigos que gostam de nos fins de semana encher a cara, mas não são alcoólicos? Né? Ele se refere, o texto bíblico, a essa classe de pessoas. Não se refere aos que estão doentes, viciados no alcoolismo. Muito bem, estou lendo aqui um texto da Bíblia, numa pergunta que chegou aqui para a gente. Quem mandou foi, deixa eu ver se tem um nome, não tem, tem um codinome de Físio Eric, deve ser Eric. A pergunta é a seguinte: Jesus disse que Pedro ainda iria se converter, em Lucas 22, 32. Certamente ainda é assim nos dias de hoje. Há cristãos que precisam se converter? Foi dito isso que Pedro iria se converter? Deixa eu ver aqui, ó, no verso que ele está citando, 22, 32. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Dando a ideia aqui que ele não estava convertido, é isso? O Eric quer saber, na conversão aí, pode ser um processo. Eu sou um cristão, eu frequento a igreja, mas eu não sou convertido. Isso acontece mesmo, professor? Depende da pessoa. Tem pessoas que aceitam o evangelho em parte, né? Então, há pessoas que realmente não foram bem convertidas, né? Estão na igreja, mas não são convertidas. E não são convertidas. Por que Jesus fala que é o trigo e o joio? Né? Mas batizar e tudo mais. Batizar, pode tudo mais. acontecer. O trigo e o joio estão juntos na igreja, diz Mateus 13. O joio também foi batizado. Só que ele parece ser trigo, mas não é joio. É joio, é uma erva daninha. Né? Então você tem que pensar numa coisa, para resumir, o diabo também converte pessoas. Para quê? Para atrapalhar o trigo que está dentro da igreja. Né? Então isso não tem como evitar. Mateus 13, Jesus fala que o trigo e o joio vão conviver juntos até o dia da volta dele. A única coisa que você e eu podemos fazer, sabe o que é? Escolhermos ser trigo e não o joio. Tá? Então existem na igreja pessoas convertidas, pessoas parcialmente convertidas e pessoas que foram convertidas pelo diabo, que são o joio. Não temos como avaliar isso. O que temos que fazer é cuidar da nossa vida espiritual, avaliarmos para vermos quem realmente pode ser uma boa companhia para nós ou não e mantermos um afastamento saudável daquele que está na igreja simplesmente por estar, mas que na verdade o coração não está ali. Tá? Então isso é uma realidade, é profético. Há pessoas boas que aceitaram a Cristo, né? Só que elas não compreenderam tudo, como no caso Pedro. E aí precisa de um processo maior, precisa de um tempo maior para ocorrer uma conversão mais profunda.
tá? Mas isso é diferente daquele que é joio e que foi convertido ou plantado lá pelo próprio diabo. Muito bem, muito bem. Nós temos que ir para o intervalo rapidinho, mas não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo aqui. Você pode participar mandando as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101. Como essa pergunta aqui que chegou lá de Serra, no Espírito Santo. Quem mandou, deixa eu ver se tem um nome aqui. Mas a pergunta é a seguinte, professor. Os salvos terão corpos diferentes no céu? Ainda não frequento nenhuma denominação, mas aprendi que algumas necessidades não existirão na nova terra. Obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. E aí, professor, será que no céu nós vamos ter outros corpos? Serão diferentes? Seremos diferentes? Veja, a Bíblia, por exemplo, ela ensina que nós teremos no céu o nosso corpo, porém glorificado, transformado. É isso que a Bíblia ensina. E o capítulo base para aprender isso é 1 Coríntios capítulo 15. Todo o capítulo 15, ele trata, né, da doutrina da ressurreição. Mas eu vou ler aqui alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. O que é ressuscitar? É fazer ressurgir, tá? Então os mortos... De acordo com Jesus diz, não é? Em João 11, 25, que ele é a ressurreição e a vida. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. E em João 6,40 ele diz que vai ressuscitar essa pessoa no último dia. Então, ressurreição é fazer ressurgir do pó da terra, tá? E aí diz assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ou seja, vai para a terra um corpo corrompido pelo pecado, ressuscita na incorrupção. Veja, não é uma entidade imaterial, tá? É um corpo incorrupto. É bem diferente, né? Da doutrina espírita, por exemplo. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita um corpo espiritual, que é um corpo transformado, tá? Então a Bíblia ensina isso. Que Deus vai transformar o corpo humano e a natureza humana em algo sem corrupção, tá? Algo perfeito. Então nós teremos, sim, corpos glorificados. E teremos uma existência real, material no céu. Porque a tendência é imaginarmos, né, que o céu é um lugar etéreo, onde espíritos ou almas vagam, almas penadas vagam pela eternidade, e aí as almas se encontram, não podem abraçar umas às outras porque são imateriais, né? E aí vai tentar abraçar e passa o corpo do outro lado. Não, essa filosofia espírita não faz parte do texto bíblico. Em Mateus 8,11, Jesus disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E em Mateus 26, 29, ele prometeu que só voltaria a beber do suco da uva com os seus seguidores quando estivessem com ele no reino celestial. Então no céu as pessoas vão se alimentar, vão reconhecer umas às outras, porque a existência na eternidade não é uma existência etérea sem corpo, é uma existência real num corpo glorificado. Muito bom, muito bom. Outra pergunta aqui. Quem manda é o Anderson Veloso. Eu só queria dizer que você pode mandar a sua pergunta por vários mecanismos. Pode ser pelo Facebook, nosso endereço é namiradaverdade.nt. Pode ser pelo Instagram, @namiradaverdade. E também aqui no nosso SMS, 12 981510101. Eu estou aqui para advogar para você. Se você tem uma dúvida aí que eu preciso apertar o professor, você já me diz aqui na questão e nós vamos fazer o professor responder a sua dúvida
na palavra de Deus. A pergunta do Anderson é a seguinte: a gente pode mesmo acelerar a volta de Jesus? Quando eu vejo esse monte de tragédia e as coisas ruins que estão acontecendo, dá muita vontade que Jesus volte logo. Está em nossas mãos antecipar a vinda do nosso Senhor Jesus? Veja só, se o próprio Jesus disse que não sabia nem a hora nem o dia, nós temos alguma forma de antecipar isso, professor? Sim, a Bíblia... É mesmo? A Bíblia nos mostra em 2 Pedro 3,14, e eu vou explicar o porquê disso. A Bíblia diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando... Não é 2 Pedro 3,14, é... Vamos ver aqui, apressando a vinda do dia de Deus, é 12. 2 Pedro 3,12, ó. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Em que sentido nós podemos apressar a volta de Cristo? Por meio da pregação do Evangelho. Tá? Esse é o contexto. Aí você pode pensar, mas Deus não definiu a data? Veja bem, uma vez eu ouvi uma explicação muito boa, né, do professor Dr. Alberto Tim, né, foi meu orientador de tese de mestrado, né, ele explica muito bem dizendo o seguinte: o evento, a volta de Cristo é algo incondicional, né? Jesus vai voltar, queiramos ou não. Agora, a data ela é condicional. E uma das condições é a pregação do Evangelho. Óbvio, Deus pode vir independente do ser humano. Só que Ele quis que o ser humano tomasse parte na pregação do Evangelho eterno, contextualizado nas 3 mensagens angélicas ou 3 recados urgentes de Apocalipse 14, 6 a 12. Deus quis que o ser humano fizesse parte desta obra especial para que Jesus volte logo. Tá? Então, nesse sentido, em relação à data, é possível apressar a volta de Cristo, mesmo que não saibamos a data. Agora, em relação ao evento, ele é incondicional. Em resumo, o evento é incondicional, vai acontecer queiramos ou não. A data é condicional. Deus quer, Deus decidiu, na sua soberania, nos envolver nesta importante missão de pregação do Evangelho. Muito bem. Uma outra pergunta aqui no SMS. Uma igreja que Deus habita nunca que vai ter demônios. No Jardim do Éden era tudo perfeito e não habitava o mal. Como explicar então que o diabo conseguiu entrar e tentar Eva, professor? A Bíblia não diz que num lugar perfeito não existiriam demônios. A Bíblia não diz isso, né? Veja, não tem como não existir demônios num lugar perfeito, porque se não existisse assim, não fosse assim, Deus não teria livre-arbítrio, né? Outro detalhe, você não vê Mateus capítulo 13, quando Cristo conta a parábola do trigo e do joio, ele diz que quem plantou o joio foi o próprio diabo, né? Então, na igreja de Deus, há o trigo e há o joio. Por quê? Porque existe um conflito cósmico entre o bem e o mal. E em todas as esferas, né? Em todas as esferas, seja no meio religioso, familiar, relacionamentos interpessoais, seja no meio político, não importa onde, em todas as esferas humanas, há um conflito cósmico entre o bem e o mal. Tá? Então, o fato de a igreja ser a casa de Deus não significa que o diabo não possa contribuir para que o joio também esteja na casa de Deus. Afinal, há o livre-arbítrio. Agora, Deus nos provê de todas as condições necessárias para nos protegermos das influências de Satanás e dos instrumentos usados por ele. E um dos meios mais eficazes que Deus nos proveu, alguns dos mais eficazes, encontramos em Efésios capítulo 6, versos 13 a 18, que é a armadura espiritual de Deus. Ele usa as partes da armadura de um soldado romano para exemplificar, para ilustrar
as partes da armadura espiritual que devemos usar neste conflito cósmico entre o bem e o mal. Então, o apóstolo Paulo, ali em Efésios 6, 13 a 18, ele menciona, por exemplo, o capacete da salvação, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, né? Então, se nós usarmos esta armadura espiritual de Deus, seremos vitoriosos. Não importa a quantidade de demônios que estejam contra nós. Pois como diz Romanos 8, 31 a 39, né, nem mesmo potestades, nem mesmo demônios, nem mesmo anjos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, professor. A pergunta aqui agora é sobre Isaías 66, o verso 23, porque Isaías está dizendo, e aqui quem manda essa pergunta é o Alexandre, ele diz o seguinte: sabemos que haverá sábado. Aqui Isaías 66 está falando isso, né? 23, quando diz assim, em todas as festas de lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. É uma profecia bíblica do céu, professor? Porque a pergunta do Alexandre é a seguinte: sabemos que haverá sábado, mas não haverá sol, pois a luz virá de Cristo. Como que saberíamos os dias semanais sem o sol lá no céu? Só uma pergunta: na eternidade nós vamos ter a medida de tempo como é hoje, por exemplo, em dias, meses, anos, em semanas, é assim? Em 24 horas, como é que é? Sem sombra de dúvidas. É mesmo? A ideia de que na eternidade não há tempo, isso é grego, isso é pagão, isso não é bíblico, né? Na Bíblia, eternidade não é ausência de tempo, é tempo sem fim. É bem diferente, né? Então a Bíblia não ensina essa filosofia grega. Agora, quando a Bíblia fala que não haverá sol, não é na Nova Terra. Ela fala que não há necessidade de sol na Nova Jerusalém, que é a cidade santa. Então, que é no céu? Sim, que está no céu, e quando ela descer aqui na terra também. A cidade santa. O que o texto diz, eu vou ler aqui. A cidade santa não precisa de sol porque Cristo a ilumina. Agora, não quer dizer que não necessite de sol na nova terra, que Deus vá destruir o sol e destruir os astros. Não tem lógica isso. Então, o próprio texto aqui diz assim, Apocalipse capítulo 21, verso 23, ó. A cidade, não é a terra, não é o planeta. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então é na cidade santa que não há necessidade de sol. Isso não significa que o sol não vá existir. Então os astros existirão, teremos sim a contagem do tempo, pois do contrário não teria como nós sabermos que chegou o momento do sábado para adorarmos ao Criador, neste dia especial separado por Ele como um lembrete do seu poder criador aqui neste planeta. Muito bem, olha só, o pessoal no Facebook participando aqui bastante, viu? A pergunta do Roque Ricardo é triste aqui, vamos colocar a pergunta dele na mira. Boa noite, sou o Roque, moro em Florianópolis, Santa Catarina. Que bom que tenho uma pergunta para fazer. Sou batizado, mas agora afastado. Mas há pouco tempo, a minha mulher foi atropelada por uma moto. Ela não era evangélica, mas uma pessoa muito boa. Sendo boa, ela faleceu, ela veio a óbito. Será que ela vai ser salva fazendo o que fazia? Então a dúvida dele aqui é a seguinte: ele está afastado da igreja, a esposa não era evangélica, infelizmente sofreu um acidente e faleceu. E a dúvida dele agora é: será que ela está salva? Por ela não ser batizada, por ela não ser evangélica, ela com certeza perdeu a sua salvação, professor? Nós não temos como afirmar isso nem de um lado nem de outro, porque só Deus pode julgar um ser humano, né? Ah, mas a Bíblia diz que
quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. A Bíblia diz realmente isso em Marcos 16, 15 e 16. Mas como que nós vamos saber se no íntimo, né, a sua querida esposa aceitou ou não a Jesus? Nós não temos como saber isso. Nem o irmão tem como saber isso. De fato, imagine eu que não a conheci. Então o que eu posso lhe dizer, meu irmão, em primeiro lugar, a salvação é pela graça de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Essa é uma boa notícia. Se a salvação é pela graça e não pelas obras, quer dizer que a graça de Jesus pode sim, perfeitamente, ter alcançado a sua esposa. Não estou dizendo que o que ela fez não foi importante, porque na verdade as obras são a materialização da fé. Elas evidenciam que a fé realmente é verdadeira. Como diz aqui no verso 10 também de Efésios 2, e como diz em 2 Coríntios 17, né, que diz assim que quem está em Cristo é uma nova criatura. Ok? Lembre-se também de um episódio muito interessante, é uma exceção, mas é uma possibilidade real. Né? Em Lucas 23, 42 e 43, uma pessoa, um criminoso arrependido, ele não pôde descer da cruz e ser batizado, mas ele de coração, ele aceitou a Cristo como seu Salvador. E ele creu em Jesus de acordo com o conhecimento que ele teve naquele momento. E Jesus prometeu para ele o paraíso, porque a graça de Deus alcança as pessoas, independente do grau de conhecimento que elas têm. Ok? Então alimente essa certeza, essa esperança em Deus, sabendo que Deus fez e vai fazer o melhor por ela. Lembrando que a graça de Deus é infinitamente maior do que os pecados de qualquer ser humano. Muito bem, professor, muito bem. A gente tem que ir para o intervalo rapidinho, viu? Mas não sai não, aproveita o intervalo, faça sua pergunta, manda para a gente e vamos juntos aprender mais. A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e as perguntas não param de chegar. Obrigado pela sua participação, obrigado por você fazer o programa acontecer, obrigado porque você acredita que aqui nesse programa nós podemos aprender mais da Palavra de Deus. E eu sempre peço a você, divulgue, fale para os seus amigos, você que está nos acompanhando, por exemplo, pelo Facebook, compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas tenham a chance de conhecer mais da Palavra de Deus e aprender um pouco mais. O nosso programa aqui tem como objetivo incentivar você a estudar a Bíblia e também tirar as nossas dúvidas, porque quando a gente lê o livro sagrado, um momento ou outro você vai se deparar com alguma coisa que você não vai entender direito. E até mesmo ouvindo outras pessoas, parece que as coisas não se encaixam. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente e junto nós vamos aqui ver o que a Bíblia fala e te dar uma resposta baseando-se nela. Participe, mande as suas dúvidas, não tenha preconceitos, diga de qual religião que você é e sinta-se muito bem-vindo em participar do programa Na Mira da Verdade. Essa pergunta aqui chegou, deixa eu ver quem que é o nome, Marcos Silva. A pergunta do Marcos é a seguinte, é sobre a constelação familiar. O que a Bíblia fala sobre isso? O que é constelação familiar para a gente contextualizar aqui o nosso telespectador, professor, e ver se a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Veja, a constelação familiar é uma forma, é uma abordagem terapêutica, né, que tem o objetivo de tratar traumas, em especial familiares. Uma das minhas áreas de especialização, eu não sou formado na psicologia, mas eu tenho uma especialização que eu estou concluindo, que é em psicologia positiva, que é a psicologia do bem-estar. Eu posso lhe falar sobre essa área. Agora, sobre a constelação familiar, eu ainda preciso me aprofundar mais no assunto. Eu vou lhe dizer o porquê. Não porque eu não tenha vontade de aprender, pelo contrário. É que existem profissionais cristãos
que creem que o uso da constelação familiar é bom e outros creem que podem ter uma conotação espírita. Vou explicar o porquê. Normalmente o terapeuta, o constelador, o que ele faz? Quando está abordando o seu paciente, ele vai se utilizar de bonequinhos para representar os papéis da família daquele paciente. E com base na representação desses papéis, ele vai ajudar o paciente a entender a dinâmica familiar e também a resolver algumas questões, especialmente com familiares que já se encontram mortos. Alguns creem que isto pode ser benéfico para a mente, se não tiver uma associação espírita e que não envolva, obviamente, a doutrina da imortalidade natural da alma, e já outros profissionais cristãos creem que pode haver-se uma conotação espírita. Então, o que eu recomendo para você? Não tome uma decisão para um lado ou para o outro em relação a uma abordagem psicoterapêutica se você não tem certeza, né? Como no meu caso eu não tenho certeza, então eu não vou dizer para você nem A e nem B. Eu posso resumidamente dizer para você o que é. Agora, eu posso também lhe garantir que qualquer abordagem terapêutica que não contradiz a palavra de Deus, ela é uma bênção para a saúde mental e para a transformação da sociedade. Óbvio, não há real transformação sem o novo nascimento, sem a conversão por meio do Espírito Santo. Mas a psicologia, a boa psicologia, a boa ciência que está em harmonia com o Criador da ciência, da ciência em si e da ciência da salvação é uma bênção. Então a Bíblia não fala desta abordagem psicoterapêutica, entre outras, mas ela nos dá insights que podem nos mostrar, sim, a aprovação de Deus para com a psicologia, por exemplo, desde que ela não coloque o ser humano como o centro do universo. Ok? Deus é o centro do universo. E não há como ter uma plena saúde mental e emocional sem o desenvolvimento da espiritualidade. Hoje em dia são inúmeros, podemos dizer já os milhares, né, alguns milhões de estudos científicos comprovando, né, os benefícios da vida espiritual na saúde emocional de uma pessoa. E eu vou ler aqui um texto bíblico, mas também eu quero ler para você uma citação de uma obra de Ellen White, que é o Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, bem no início. Mas aqui é um texto bíblico, né, que diz assim, Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselhos há bom êxito. Óbvio, aqui não está falando do psicólogo, mas há o princípio, tá? Qual é o princípio? Você tem que buscar conselhos, você tem que buscar orientação. E um bom psicólogo, um bom psicoterapeuta, uma boa psicoterapeuta é um bom conselheiro para ajudar você a entender o seu passado, né? Voltar ao seu passado para entender o presente e construir um futuro melhor. Eu, como paciente, falando como paciente, tá? De psicoterapia e da psiquiatria também, eu não sou a favor, assim, para mim, pelo menos, não foi eficaz nenhum tipo de abordagem que faz você ficar muito no passado. Não. Você tem que visitar o passado para poder entender o seu presente e ressignificar esses acontecimentos passados. Agora, ficar lá, não. Aí não é saudável, pelo menos para mim não foi. Tá? Então eu prefiro abordagens que me ajudem a visitar o passado só para conhecer as minhas origens e as origens dos meus traumas e memórias traumáticas. Mas eu quero estar aqui no presente, né, para resolver meus problemas, ressignificá-los e construir um futuro melhor. E quando eu falo voltar para o passado, não tem nada a ver com regressão, viu? É simplesmente rememorar certas coisas para dar um novo significado a elas. Então esse texto fala, né, que quando temos bons conselhos, há bom êxito. E eu fui muito abençoado, e sou, né, pela psicoterapia. E tem esse texto aqui do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, né, de Ellen White, que eu acho muito bonito e que mostra que uma boa psicoterapia, uma boa abordagem terapêutica pode ser uma bênção
Aqui, logo no início do livro, na página 3, diz assim: tratar com mentes humanas é a mais bela obra em que já se ocuparam os homens. Então, é uma bela obra realmente. Só que, no momento em que não temos certeza de um método psicoterapêutico, como no caso da constelação familiar, que eu preciso estudar mais, então o melhor é, a princípio, evite, use outras abordagens até você ter certeza, e até eu também ter certeza, se a base é científica realmente e se não tem, quem sabe aí, uma conotação espírita. Bom, muito bem. Nós temos agora um videozinho com uma pergunta. E eu quero incentivar você a mandar perguntas por vídeo também. Tem um número de WhatsApp que você pode mandar aí para esse número. Esse é o WhatsApp, é a única forma que você pode mandar uma pergunta para o Na Mira da Verdade pelo WhatsApp, é em vídeo. E o número é 12 98283 0099. 98283 0099. Você pode mandar a sua pergunta em vídeo e nós vamos ver uma pergunta dessa que chegou. Boa noite, meu nome é Claudio Mir, eu sou de Mariana, Minas Gerais. Eu gostaria de saber uma pergunta que é o seguinte: após o arrebatamento da igreja, as pessoas que ficarem aqui, as mulheres, né, as pessoas que vão ficar aqui, vão ter nascimento de crianças novamente? Você sabe informar, por favor? Veja, meu querido irmão, a Bíblia realmente não nos dá uma informação sobre isso, né? Jesus, quando Paulo fala, por exemplo, do arrebatamento da igreja, isso acontece num contexto visível, né, em que há um som de trombetas anunciando a volta de Cristo, ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. Agora, quanto à existência ou não de mulheres grávidas, a Bíblia silencia sobre o assunto. Você pode ler sobre isso que eu falei em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Ali fala como será a volta de Jesus, haverá som de trombetas, ressurreição dos mortos, transformação dos vivos. Agora, a existência ou não de mulheres com filhos para nascer, a Bíblia silencia sobre esse assunto. Alguém pode alegar: mas Jesus falou em Mateus 24, ai das grávidas, lá no verso 19. Tem nada a ver, tá? Ele está falando ai das grávidas naquele momento em que Jerusalém seria invadida pelo exército romano no ano 70 depois de Cristo. Então, em relação ao assunto do irmão, só um texto nos cabe agora, que é Deuteronômio 29, 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós. Professor, tem 3 minutinhos, acho que cabe mais uma pergunta. A pergunta é a seguinte: segundo João 20, 17, e também ela fala o texto aqui, né? Aquele texto em que Jesus pede para não tocá-lo, que ele não tinha subido ao Pai, né? E diz assim: o meu Pai e o seu Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Depois, se Jesus é Deus, por que ele chama o Pai de seu Deus? E em outras passagens, como Apocalipse, Jesus mesmo glorificado jura pelo Pai, que é o maior que ele. E em Efésios 4, Paulo disse que só há um Deus, o Pai. Não seria esses textos prova de que Jesus é menor que o Pai? Nós falamos aqui hoje que Jesus é Deus. Agora, será que esses textos estão dando uma classificação em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Você consegue responder em 2 minutos e meio? Veja, minha irmã, eu posso devolver a pergunta para você, com o objetivo de nós refletirmos, né? Você disse, se Jesus é Deus, por que ele chama o Pai de Deus, não é? Eu posso lhe devolver a pergunta. Se Deus Pai é Deus, por que ele chama Jesus de Deus também? Você percebe? Não tem uma lógica neste questionamento. Qual o texto aí que Deus chama Jesus de Deus? Hebreus 1,8 diz assim: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, claramente aqui nesse texto, extraindo o Salmo 102, né? Deus Pai chama Jesus de Deus. Então, se Deus Pai não deixa de ser Deus por chamar Jesus de Deus, Jesus não deixa de ser Deus por chamar o Pai de Deus, porque ambos fazem parte da divindade. Não tem problema nenhum. E você tem que entender uma outra coisa importante. Existem 2 tipos de textos, pelo menos, sobre Jesus na Bíblia. Os textos que falam da subordinação funcional de Cristo
e dos textos que falam da igualdade essencial de Cristo com o Pai. Em João 14, 28, quando ele diz o Pai é maior do que eu, ele está se referindo à sua subordinação funcional. Em função, Cristo era inferior ao Pai, porque Cristo encarnou, se transformou num ser humano e o Pai não. Agora, em essência, Cristo não era subordinado ao Pai, tem a mesma essência, porque Colossenses 2,9 diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então se pergunte, esse texto fala da subordinação funcional de Cristo ou da unidade essencial que Cristo tinha com o Pai? Respondendo essa pergunta, você vai conseguir harmonizar todos esses textos. Muito bem, professor, muito bem. Nós encerramos o programa aqui, mas eu não posso deixar de dizer para você que você pode estudar um pouco mais com a gente através do nosso curso bíblico gratuito. É só acessar novotempo.com/na mira da verdade e solicitar o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Pode pedir lá, é de graça e você vai aprender muito. Professor, obrigado aí mais uma vez por você estar pronto aí para responder todas as perguntas e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos juntos. Obrigado, amigo telespectador, amiga telespectadora, pelo carinho da sua audiência. E lembre-se que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Obrigado pela sua participação. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Tchau.